Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia para a meditação diária da Palavra de Deus. Você já pegou a sua Bíblia aí? Vamos se alimentar desse maná, esse pão fresquinho do céu. Estamos em Salmos, capítulo de número 44. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Apelo por auxílio divino. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei. Ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Com o teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente, para sempre louvamos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não saias com os próprios exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos rodeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não os teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pé, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém? Aqui, no rodapé da Bíblia fala
que uma calamidade, né, nacional em Israel, provavelmente uma derrota militar, pode ter levado o poeta a escrever este salmo. Nele, o salmista reflete sobre as vitórias militares que Deus conquistou para o seu povo no passado, relembrando a operação divina em favor dos israelitas, quando eles entraram na terra prometida sob a liderança de Josué. O salmista esperava que Deus concedesse ao seu povo do presente vitórias militares semelhantes às do passado. Ao invés disso, o povo de Deus sofreu um revés. Apesar da sua fidelidade ao Senhor, o apóstolo Paulo enfatiza que Deus está sempre com os seus filhos, mesmo em meio ao sofrimento, tornando-os mais do que vencedores. O poeta conclui pedindo ao Senhor que se levante e socorra seu povo. Realmente ele termina aqui, né, no versículo 26 falando: levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Então aqui ele está dizendo, né, trazendo aqui o poder de Deus em ação em favor dele, como se ele estivesse dizendo, né, aqui bem diz: Senhor, vem em nosso socorro, nos concede mais uma vitória. E nós todos os dias temos que fazer tal qual, né, o salmista, nos colocarmos diante de Deus, colocarmos as situações, apresentar ao Senhor tudo que nós estamos vivendo e passando, porque o Senhor, ele quer entender essa situação através dos seus olhos, né? Quando nós estamos passando por algo, é óbvio que Deus sabe o que nós precisamos, o que nós estamos passando, mas ele quer se relacionar conosco, né? Quando nós temos um amigo que a gente gosta de conversar, se deixar a gente fica horas conversando com o amigo. E por que com Deus tem que ser diferente, né? É verdade. Eu acho tão interessante o início desse contexto. Ouvimos. Quando os filhos, né, eles relatam ali que ouviram, né, o Deus dos seus pais, né, dizendo o quanto Deus o livrara, o quanto Deus foi com eles na história, na caminhada. E aí eles clamam ao Deus do pai deles, né? E que história nós temos ouvido ou que história nós temos contado para os nossos filhos sobre Deus, sobre as maravilhas que Deus tem feito? Será que nós temos tido uma fé assídua? Porque a nossa história, né, está no poder de nossas mãos. Somos nós que vamos ser o autor coadjuvante da nossa vida, né? E cabe a nós também instruirmos nossos filhos, né, no caminho do Senhor, dizer o quanto o Senhor é bom, as maravilhas que Deus tem feito, para que eles possam, assim como esse autor, né, esse salmista, contemplar o nosso Deus, né? Porque os nossos filhos, eles são a herança do Senhor, eles seguem o nosso exemplo, e é tão bom você poder ter alguém para compartilhar, ensinar algo, contar algo que de fato aconteceu, né? Eu e minha esposa, a gente infelizmente, eu não tenho meu pai, ela não tem um pai, não tem a mãe, nós não temos pessoas mais experientes assim que compartilhem isso conosco, mas eu sempre gosto de ouvir, assim, sabe, os mais velhos, as pessoas que contam os casos, né? Nos contam assim, isso edifica muito a nossa vida e faz a gente refletir pelo verdadeiro sentido da vida, né? Que a gente possa, sabe, fazer diferença nessa geração, né? Que a gente possa contar mais histórias, fatos reais que aconteceu e instigar os nossos filhos a adorar esse Deus, a fazer essa oração. Não, o Deus do meu pai, da minha mãe, né? Eu lembro de quando eles, sabe, Deus tirou eles daquela situação, trouxe livramento, o quanto que a vida deles foram mudada, foram transformada, porque a partir do momento que eles decidiram ter uma caminhada de fé, de temor ao Senhor, que a gente possa escrever a nossa história em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que em todo tempo, né, nós venhamos ter ali como base essa entrega, né, e essa vida diária com Deus. Existem sim
coisas que querem nos paralisar, influências ao nosso redor. Mas precisamos olhar para o alvo, que é Cristo, levantar a cabeça e seguir em frente. Amém? Sempre. Amém. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui com nossos irmãos, aprendendo da Tua Palavra. Essa palavra que nos ensina, Senhor, a sermos, Senhor, fiéis, Senhor, na caminhada, a ter uma vida devocional com Deus, a aprender, Senhor, com o Senhor, que é manso, humilde de coração, a contar, Senhor, as maravilhas, tantas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E muitas das vezes nós não olhamos para trás para glorificar o Senhor. Muitas das vezes nós não contamos para os nossos filhos, né, as maravilhas que o Senhor tem feito, quantos livramentos o Senhor tem nos dado, Pai. Mas quando a gente para pensar e refletir, a gente vê o quanto o Senhor é presente e real na nossa vida, Senhor. Nós desejamos, almejamos coisas futuras, mas o Senhor é um Deus de hoje, o Senhor é um Deus presente que faz morada em nós. Que a gente possa contemplar e adorar o Senhor pelo que o Senhor é na nossa vida, por quantas coisas o Senhor tem feito, está fazendo e ainda vai fazer sobre a nossa casa e a nossa família, Senhor. Que eu peço, Senhor, nessa oração, que o Senhor venha abençoar, Senhor, os nossos filhos, que os nossos filhos que são a herança do Senhor, Pai, possam contemplar o Deus ao qual nós servimos, Senhor. O Deus que opera milagres, prodígios, maravilha. O Deus que tudo pode, o Deus do impossível, Pai, que nos ajudou e vem nos ajudando até agora, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, Pai. Que eles possam seguir nessa caminhada, adorando ao Senhor, Pai, sabendo que esse caminho é estreito, mas que vale a pena, Senhor, servir ao Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, essa nação, abençoa, Senhor, as famílias brasileiras, Pai. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe nosso dia. Shalom.